Boa noite a todos. Essa casa me acolheu primeiro que é o Mário, vamos deixar isso claro, né? Mas, assim, eu tenho muito amor, muito carinho por todos aqui e fico muito feliz que ele também esteja aqui, que faça parte dessa família. Eu brinco que aqui tem dono, né? Tem uma porção de dono. E nós estamos fazendo parte de um pedacinho desses donos aqui. Bom, gente, vamos começar a nossa explanação, então. Eu vou contar uma historinha para vocês, tá? Não é uma história com E, é uma história com H. É uma história que realmente aconteceu e que é de uma pessoa. Aí, à medida que eu vou contando a história, quem sabe vocês vão identificar quem é. Nasce uma criança cujos pais eram adolescentes e não viviam juntos. Consequentemente, essa criança foi gerada numa situação em que não havia uma relação, era só uma relação de namoro, os pais não foram cada um para um lado. A mãe precisou ir trabalhar e largou a criança com a avó, num sítio. Tá? Era uma vida muito pobre, uma vida muito simples, e essa avó ia para a igreja, e ela levava a criança junto. E ela obrigava a criança a aprender os cantos bíblicos. Porque no país onde eles moram, é muito comum na igreja terem cantos. Então, ela obrigava a neta, ela ameaçava a neta e falava, se você não aprender a cantar, eu vou te bater. E ela batia. E isso fez com que a criança pequenininha começasse a ter que aprender a falar, a cantar. Aos 6 anos de idade, a mãe retornou e buscou a criança. Levou a criança embora. A mãe precisava trabalhar. E para que ela pudesse se sustentar e sustentar a filha, ela precisava trabalhar mais. Tá? Aos 9 anos, essa criança passou a ser molestada pelos tios e pelos primos adolescentes. E ela não podia contar nada para a mãe, porque a mãe trabalhava, a mãe precisava trabalhar, precisava colocar a comida em casa, e ela se sentiu ameaçada pelo tio e pelos primos, por isso ela nada contou. Apesar da vida difícil, imaginem a vida que essa menina teve até os 13 anos de idade. Ela sempre foi muito esforçada, ela estudava, ela sempre se dedicou aos estudos. E aos 13 anos ela ganhou uma bolsa na melhor escola pública da cidade onde ela morava. Ela fugiu da casa materna, cansada de tanto sofrer abuso sexual. Aos 14 anos, antes um pouquinho dos 14, ela fugiu, foi morar na casa de uma amiga. Aos 14 anos, ela conheceu um rapaz e engravidou desse rapaz. Ela engravidou desse rapaz e ele não quis a criança. Ele também era uma criança. Foi uma gravidez sofrida, uma gravidez traumática. E ela não cuidou da gravidez. Pensa uma criança, hoje uma criança de 14 anos, né, tendo uma gravidez. Aos 9 meses, ela deu à luz a um menino. Esse menino nasceu e morreu logo em seguida. Nesse dia, ela já estava deprimida com a gravidez, ela ficou mais deprimida ainda. E nesse dia ela fez um acordo com ela mesma. Eu nunca mais serei mãe. Após isso tudo, o pai apareceu e resolveu levá-la para a casa dele, para conviver com ele. Ela foi morar com o pai. Mas ela não tinha muito contato com a família. A família era uma família distante. Já a família da mãe já tinha o problema do abuso sexual, que ela foi contar só mais tarde. E que, inclusive, quando ela contou, os tios e os primos sofreram as penalidades legais. Então, todo mundo se afastou dela, né? Ela foi morar com o pai e ela estudou muito, ela sempre foi muito esforçada, ela conseguiu uma bolsa numa universidade. E ela foi para essa universidade. Ela trabalhava para se sustentar. Nessa época, ela teve vários namorados. Ela se envolveu com várias pessoas. Ela estava em busca de algo. Ela ainda se encontrava muito perdida. Como ela tinha o dom de falar em público, e da onde que veio esse dom? Ela fala assim que era quando a avó batia nela, para ela poder
cantar na igreja, ela aprendeu. Então, ela tinha o dom de falar. E, por causa disso, ela foi para a mídia. Aí ela foi trabalhar na mídia. Ela se tornou a mais jovem negra a comandar e ocupar um cargo de âncora em um jornal. Bom, ela teve um irmão unilateral, filho do pai, que morreu de AIDS. Ela teve uma irmã unilateral, que morreu unilateral é quando de um só lado, do pai ou da mãe. Ela teve uma irmã que era usuária de drogas. Ela era negra, ela era num país em que a gente sabe que o preconceito racial é muito forte, ela era pobre, ela tinha problema para controlar o peso, porque ela era mais fortinha, mais obesa. E no mundo da mídia, a gente sabe que a aparência física tem um peso muito grande. E ela tinha esse problema para controlar esse peso. Ela alcançou sucesso numa sociedade predominantemente branca, que nós sabemos que a mídia é predominantemente branca. Bom, então vamos lá. Infância traumática. Sofreu abuso sexual na infância. Gravidez na adolescência. Consumiço do namorado. Morte do bebê. Promiscuidade. Teve uma época que ela se tornou promíscua mesmo. Eterna luta contra a balança. Hoje, quem ela é? Hoje, ela é apresentadora, atriz, empresária, influente crítica de livros. Sendo a mulher mais rica do entretenimento no mundo durante o século XX. Vocês sabem de quem que eu estou falando, né? Todo mundo sabe? De quem? Oprah Winfrey, exatamente. Agora, uma coisa, vocês sabem que ela é uma das maiores filântropas do mundo. Alguém sabe disso? Vocês sabiam? Ela é uma das maiores filântropas do mundo. Ela é fundadora de uma organização que apoia meninas africanas. E essa fundação dela atende um grupo muito grande de meninas. Por que eu contei essa historinha aqui? Eu contei essa história para a gente começar a pensar como que algumas situações na vida da gente nos fazem ser vítimas. Ela não se fez de vítima, apesar de todas as tragédias que eu enumerei, que não foi uma só, não, foram várias. E ela conseguiu reverter essa situação e se tornar uma pessoa influente no mundo. Quem já não ouviu falar, agora que eu contei, muita gente já sabia, né? Então, assim, e com uma história dessa, qual que talvez poderia ter sido a probabilidade dela ter sido uma pessoa diferente? Então, aí eu fui buscar em Sartre, que foi um filósofo morto em 1980, ele fala assim, ó, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Ou seja, nossas escolhas é que determinam a nossa vida. Enquanto a gente não tiver consciência disso, nós vamos sempre jogar a culpa dos nossos problemas, das nossas dificuldades, ou nos outros, ou nas coisas que nós passamos, ou na nossa história, ou em qualquer outra coisa. E vamos nós somos participantes dessa história. Bom, acho que a maioria aqui sabe, porque eu já devo ter falado isso em algumas palestras, eu sou assistente social. Eu trabalho como assistente social há 30 anos. Então, a minha profissão, ela é uma profissão técnica, eu tenho que ser técnica. E eu lido com o quê? Com as fraquezas, com as dificuldades, com os problemas humanos. Alguém quer a minha profissão de presente? Eu estou doando. Eu já estou querendo aposentar já, né? Já está bom. Bom, mas o que essa profissão me ensinou? Essa profissão me ensinou que nós temos que... Porque faz parte da minha profissão analisar as situações. Faz parte da minha profissão emitir julgamentos de algumas situações. Aí eu fui procurar no Livro dos Espíritos, existe uma pergunta do número 903 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta assim: incorre em culpa o homem
por estudar os defeitos alheios? Acho que uma série de vocês já devem ter lido essa pergunta, né? Qual que é a resposta dos espíritos? Achei interessante a resposta. Incorrerá em grande erro se o fizer para criticar e divulgar, porque será por falta de caridade. Então, quando a gente vê um erro e começa a fofocar, começa a maldizer as pessoas, isso é um erro. A gente realmente está cometendo um erro. Mas, se você fizer isso para a sua instrução pessoal, ou para evitá-lo em si mesmo, esse estudo poderá ser proveitoso. Aí, o que acontece? Eu estou analisando uma situação lá no fórum. Eu trabalho no fórum há 22 anos. Meus trabalhos é verificar qual é as condições que as pessoas vivem e que podem ser prejudiciais ou não às crianças e adolescentes, porque eu trabalho especificamente com criança e adolescente. Consequentemente, eu tenho que emitir juízo de valor, não tem? Eu tenho que emitir um juízo técnico em cima daquela situação que eu estou vivendo. Só que eu faço isso por causa da minha profissão. Eu faço isso porque é o que me é cobrado, é o que me é pedido. Agora, quando acontece uma situação, e isso acontece todos os dias, em que eu me vejo naquela situação, em que eu vejo alguma situação em que eu vivencio aquilo. Eu me lembro que quando eu trabalhava na unidade básica de saúde, né, Marinha? A gente trabalhou junto, né? A gente tinha algumas situações que a gente via, que a gente falava assim, gente, mas o dia que eu tiver um filho, porque eu era muito novinha, eu comecei a trabalhar na prefeitura, isso há 30 anos atrás, eu falava assim, mas eu nunca vou fazer isso com meu filho. Será que não? Quando eu fui mãe, aí eu pude ver se eu ia fazer ou se não ia. Mas eu percebi que a maioria dos erros, eu acho que eu não cometi, não. Acho que eu cometi só alguns. Outros eu consegui aprender com o erro do outro, né? É que o que acontece com a gente? A gente tem muita clareza com o erro do outro. Vocês já prestaram atenção? Nossa, o erro do outro, assim, é estampado para nós com uma clareza. Nossa, não, mas o outro está errado nisso, o outro está errado naquilo. E quando é a gente que está errado? Como é que a gente analisa a situação? Como é que é os nossos óculos quando a situação é nossa? Quando somos nós que vamos fazer uma autoanálise? Será que a gente usa da mesma medida com o outro que nós usamos conosco mesmo? Via de regra, a gente é mais condescendente com a gente e menos com o outro. Aí a gente faz assim, não, mas eu fiz isso, sabe por quê? Porque eu não estava num dia bom, eu fiz isso, sabe por quê? Porque minha mãe não me ensinou a fazer isso. Não, eu fiz isso, sabe por quê? Porque eu sofri violência na infância, eu apanhei muito. Agora, quando é o outro que faz, não, mas você está errado, você não podia ter agido assim, você tinha que ter tido mais calma, você tinha que ter tido mais paciência, você não podia ter feito isso. Nós temos que inverter essa lógica. Nós temos que ser mais severos conosco mesmos e menos com os outros. Essa lógica é difícil da gente ter. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Nós ainda somos dominados pelas nossas más inclinações, pelas nossas paixões. Nós ainda somos dominados pelo nosso lado, que o pessoal brinca, né, o lado negro da força. Nós ainda somos muito dominados por esses sentimentos. Todos nós temos defeitos a corrigir, temos hábitos a modificar, fardos mais ou menos pesados, cada um que está carregando o seu é que sabe, né? Mas devemos, antes de tudo, sermos reconhecidos como homens imparciais, honrados, esclarecidos. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto espírita. Esse é o nosso papel enquanto ser humano em busca da evolução. Só que tem um problema. Às vezes, a gente acha que a gente está tão honrado, está tão esclarecido, está tão imparcial, e aí a gente cai num defeito, que é o defeito do orgulho, que é o defeito da vaidade. E aí tudo aquilo que a gente construiu antes vai por terra. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acaba se achando num pedestal e às vezes nós não estamos ainda nessa situação, né? Então nós temos que estar sempre se reavaliando, se reanalisando. É isso exatamente o que fala a mensagem da noite. É que como nós fomos, há muito nos foi dado, estamos aqui estudando, estamos aqui tentando ser pessoas melhores, nós vamos ser cobrados.
E cada um de nós. E o ser humano é uma incógnita a ser resolvida por ele mesmo. Eu não vou conseguir mudar o meu filho, eu não vou conseguir mudar o Mário, meu marido. Aliás, nem tento. Eu não vou conseguir mudar, eu vou conseguir mudar só a mim. E com muito sacrifício, com muito esforço, com muita dedicação, e assim mesmo, ai meu Deus, eu cometo o mesmo erro todos os dias. Não, gente, mas eu falei que eu ia ser diferente. É só acontecer uma coisinha assim, eu já estou explodindo de novo. Que eu sou muito brava, aí eu falo, não, hoje eu vou ter paciência, hoje eu vou ter paciência. Aí meu menino faz uma coisa, eu fico quieta. A hora que ele faz a terceira, eu mando um berro, que eu falo assim, meu Deus do céu, onde foi parar a minha paciência? Então, é uma luta diária, é uma luta constante, e é de cada um. A gente não delega essa luta para o outro, a gente não faz esse compromisso pelo outro, a gente só faz pela gente. O nosso coração, ainda de espíritos imperfeitos, ele ainda tem muito das paixões. Ele ainda tem muito do ódio, do egoísmo, da vaidade, da mágoa, do ressentimento. Quem aqui de nós não tem esses sentimentos? Eu imagino que todos nós, né? E teve um congresso no Pestalozzi que o congresso se chamava Escutando os Sentimentos. E foi muito interessante porque a pessoa que conduziu o congresso, o palestrante, ele falou que todos nós temos esses sentimentos. E a gente tem que aprender a reconhecer esses sentimentos na gente. E eles fizeram isso com as crianças. Então, as crianças reconheciam quando tinham ciúme, reconheciam quando tinha inveja, reconheciam quando tinha alegria, quando tinham raiva. E esse foi eles chamaram isso de com pepinho, porque era para os pequenos, né? E ele mostrando que todos esses sentimentos fazem parte da natureza humana. Nós somos assim. Mas que tem como, quando você descobre esse sentimento, quando você identifica esse sentimento, você consegue trabalhá-lo. E foi esse o objetivo da palestra, né? Que todos nós temos esses sentimentos, mas nós temos que reconhecê-los para poder trabalhá-los. Porque se a gente acha que não tem um sentimento, a gente não vai lutar contra ele. Se você acha que você não é ciumenta, para que você vai fazer alguma coisa para não ser ciumenta? Não, mas eu não sou ciumenta, se você não identifica. E aí ele mostrou que todos nós temos esse sentimento em nós. Às vezes, num maior grau, outros em menor, mas que nós temos. E que nós temos que trabalhar esses sentimentos. Então, foi muito interessante, porque meus meninos, eu tenho 2 que estudam lá, eles chegavam e falavam assim para mim no carro, mãe, hoje nós estudamos a raiva. E aí eles contavam o que foi que eles estudaram. Tal. Mãe, hoje nós estudamos a inveja. Mãe, hoje nós estudamos a felicidade, a alegria, né? Um dos sentimentos. Então, você vê que são coisas que falam para a pessoa, porque todos nós sentimos isso. Todos nós, independente. Só de estarmos aqui na Terra, já nos categoriza para ter todos esses sentimentos. Não é? Porque se a gente fosse espírito puro, a gente não estaria aqui e não teria esses sentimentos. Espírito puro não tem mágoa, não tem ressentimento. E nós não estamos nessa faixa ainda. Eu não sei vocês, eu tenho certeza que não. Bom, a obstinação no mal, porque nós ainda somos muito ainda obstinados no mal. Né? Por que será que a gente ainda persiste tanto? Eu acho que é porque nós temos orgulho. Eu acho que é porque a gente pensa assim, se eu falar que eu sou orgulhosa, que eu sou vaidosa, que eu sou ciumenta, eu vou estar afirmando uma coisa que eu não quero parar para pensar naquilo, eu não quero mudar aquilo. Mudar dá trabalho. Pensar dá mais trabalho ainda. Vocês já viram que é muito mais fácil a gente levar a vida? Eu brinco que tem uma música que fala assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar. Gente, é muito mais gostoso e muito mais fácil se pudesse ser assim. Mas é esse o objetivo nosso? Nós estamos aqui para isso? É para deixar a vida me levar? Eu acho que não é, né? Eu acho que o nosso objetivo, enquanto espíritos eternos que somos, é outro. Então, acho que a gente tem que começar a parar para pensar um pouquinho nisso. Ninguém gosta de reconhecer suas fraquezas, analisá-las e questioná-las. Por quê? Porque isso dói, isso dá trabalho.
Nossa, não, mas aí eu tenho que começar a me questionar, eu tenho que começar a pensar, eu tenho que começar a ver. Ai, não, mas é muito mais fácil ficar do outro jeito. Mais fácil só que aí tem uma história que fala assim, se você não quer mudar, derruba um tijolo na sua cabeça. Aí você não muda. Se você não quer mudar, derruba um muro na sua cabeça. Você continua não querendo mudar. Não, então, já que não quer mudar, eu vou derrubar a casa. Quem sabe assim? Nós vamos esperar derrubar a casa primeiro? Ou vamos ficar com o tijolo e tentar mudar a partir de então? Né? Bom, e o que acontece, gente? Como nós somos espíritos ainda imperfeitos, em que predominam todas esses sentimentos, quem que se afiniza com a gente? Quais são os espíritos que se afinizam conosco? Hein? Como? Os que têm os mesmos interesses que nós, não é verdade? Então, além dos nossos defeitos e das nossas imperfeições, nós ainda atraímos gente que tem o mesmo tipo de interesse que nós, o mesmo tipo de imperfeição, o mesmo tipo. E aí, não é um só, são dois, quando não uma pleiade de espíritos, né, gente? Não é verdade? Às vezes não é um só, às vezes a gente carrega uma legião junto com a gente. Então, nós temos que estar muito atentos a essa situação. Muito. Porque a hora que você se afiniza com esse tipo de situação inferior, eles dizem assim, eu estava até lendo uma definição de diabólico. O que é diabólico? É tudo que quebra a harmonia. Essa é a definição. Diabólico é o que quebra a harmonia. Então, por isso que eles falam assim, o diabo está te tentando. O diabólico é o que quebrou a harmonia. Então, quando a gente está em harmonia, não vem nada diabólico para tentar pegar a gente. Quando a gente não está, né? E vocês já perceberam, às vezes a gente está numa reunião, assim, não aqui no Centro Espírita, né? Aqui já é mais difícil isso acontecer, mas numa reunião de trabalho, ou uma reunião em casa. Aí chega um espírito mais assim, mais inflamado, um espírito mais combativo, um espírito mais que gosta de uma certa animosidade. E aí ele começa a jogar as coisas. Aí, de repente, ele fala, não, mas é que eu sou advogado do diabo. Vocês já ouviram essa expressão? Ele não é o advogado do diabo, ele é o diabo incrustado ali. E com o sentimento de diabólico. Né? Porque quando a gente fala em diabo, é o sentimento de diabólico que retira a harmonia. Aí briga, aí tem discussão, se é no trabalho vira aquele auê e tal. E aí são pessoas que não acrescentam nada. São pessoas que fazem o grupo, às vezes, ficar num sentimento mais negativo, mais inferiorizado. Então, eles não contribuem em nada. E cabe a cada um de nós destruir e extinguir, excluir o que tem de diabólico na gente. O que tem de sentimento ruim, o que nos tira a harmonia, o que nos faz ficar nessa situação realmente de uma sintonia abaixo. Infelizmente, a gente sabe que em todos os tempos as religiões elas vieram para dominar. Se a gente lê a história das religiões na humanidade, ela veio com o intuito de dominar, ela não veio com o intuito de revelar. O que quer dizer revelar? Revelação. A gente vive falando assim, o espiritismo é a revelação. Não é? A gente não ouve isso daqui muito no Centro Espírita. O que é revelar? Revelar é ensinar a alguém aquilo que ela não sabe. Então, um dos grandes méritos do espiritismo é exatamente revelar para nós uma porção de coisa que a gente não sabia. E, às vezes, tem algumas religiões que vêm só com a finalidade de dominar. Então, aí eu não quero esclarecer, eu não quero fazer a pessoa pensar por ela mesma. Porque quando a pessoa começa a pensar por ela mesma, quando ela começa a entender, ela começa a raciocinar, a racionalizar. E aí ela muda, aí ela transforma. O espiritismo não tem como princípio ser norteador de condutas. O espiritismo não fala faça isso, faça aquilo outro. Ele te dá ele não fica determinando. Não, você tem que ter esse dogma, você tem que ter isso, você tem que rezar, você tem que fazer aquilo. Não, não é assim. Ele deixa claro que nós temos o livre-arbítrio e que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém.
Então, ele chega para cada um de nós e fala, veja o que você vai fazer, olha a sua história. Vê o que, só que tem a lei de reação, de ação e reação. Isso o Espiritismo também deixa muito claro para nós. Não pense você que se você não fizer o bem, fizer o mal, você vai ter como consequência aquele mal que você praticou, ou então aquele bem que você fez. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas eu não faço mal. Bom, já está ótimo, já começou. Só que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes se você ficar nessa, eu não vou fazer o mal. Tá, já é um princípio do bem. Mas aí você cai no quê? Na mediocridade. Ou seja, não, eu faço o meu melhor no que eu tenho aqui. Não, mas eu não tenho o meu melhor, eu não tenho condição de ser bom. Então eu faço desse jeito mesmo. Isso é ser muito... É ser muito superficial. A gente tem que ir um pouquinho além. Cada um de nós tem potenciais que às vezes a gente desconhece. Cada um de nós tem energias positivas, tem coisas boas dentro de si, que a hora que você começa a prestar atenção nisso, elas vão aflorar. Agora, se não, nós vamos ficar todo mundo medíocrezinho, todo mundo fazendo tudo mais ou menos, todo mundo agindo tudo de mais ou menos. Não, porque eu já não estou fazendo o mal, já é alguma coisa. Não, não é. Nós temos obrigação de ir um pouquinho além, um passinho além. Cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, cada um no seu trabalho, cada um na sua família, mas nós temos essa obrigação. Senão, nós vamos ficar na mesmice sempre. E aí, gente, quando a gente desencarnar e chegar do lado de lá, eles não vão perguntar para o Mário, o que a Cláudia fez? Eles vão perguntar, quando ele desencarnar, eles vão perguntar o que eu fiz, eles vão perguntar para ele, o que você fez? Quando o meu filho desencarnar, a pergunta vai ser a mesma. O que seus pais fizeram? Não, não foi o que eles fizeram, foi o que eu fiz. O que você fez com as oportunidades que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? É isso que nós vamos ser cobrados. E essa cobrança é individual. Ela não é comunitária. Ela é individual. Bom, o que é ser perfeito? Porque a gente sabe que o nosso objetivo aqui é a perfeição, mas parece que ela está tão longe, né? Parece que ela está tão distante. Não, ela está mesmo. Mas a gente tem que chegar lá, né? É um passo de cada vez. Então, um sábio da antiguidade, que fundou a filosofia ocidental, chamado Sócrates, vocês estão lembrados dele? Que frase que é a de Sócrates mesmo? Como é que é? Conhece-te a ti mesmo. Essa é a frase. E é a chave de toda a transformação. Ele falou isso há quantos mil anos? E até hoje nós não aprendemos ainda isso. Não é verdade? Quando a gente fala em mudança, em transformação, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas tem tanta coisa errada no mundo, tem tanta coisa para ser mudada e tal. Vamos começar por cada um de nós. Vamos começar fazendo naquilo que você acredita que é bom para você. Então, por exemplo, tem gente que acredita que tem que ser ecológico. Tá? Então, o que eu, que acredito na ecologia, tenho que fazer? Reciclar lixo. Não é um jeito de eu contribuir para isso? É uma forma. Tá? Porque não adianta a gente querer achar que vai ser só coisa grande, só coisa macro. Não, a gente tem que começar nas pequenas. Por exemplo, a questão da violência. O mundo está muito violento. Tá, realmente é verdade. Então, mas o que eu faço para contribuir para esse mundo ser menos violento? A hora que eu estou no trânsito e que um cara cruza o outro e que não dá seta, ou que uma moto me cruza e quase me faz bater em outro lugar, o que eu faço? O que eu faço? Eu xingo, eu esbravejo, eu sei lá o quê, né? Alguma coisa. Meu filho, um dia desse, eu estava indo para o hospital com meu filho ficou doente, ele com febre, e eu indo para o hospital ali para São Joaquim, aquele cruzamento ali, gente, veio 2 carros na minha frente, um ia virar à esquerda e o outro à direita. Um à esquerda e o outro à direita. O que estava indo para a direita, ele estava do lado esquerdo e ele não deu certo. E o outro, o contrário, também não deu certo. Eles quase bateram na minha frente. E a hora que eu vi os dois quase batendo, eu virei e comecei. Mas o que é isso? Eles não sei o quê. Comecei a gritar. Meu menino olhou para mim e falou assim, mãe, calma. Mãe, isso não tem nada a ver com a senhora. E é verdade, não tinha nada a ver comigo. Eles iam bater.
É lógico que se eles baterem, você vai perder tempo ali, né? Porque aí até que viesse polícia e tudo mais. Mas é assim, a gente acaba se envolvendo nesse clima de animosidade e acaba contribuindo. Porque se eles tivessem batido, às vezes eu descia lá também, e acaba e fala, vocês dois estão errados, que não sei o que. Acabava levando um tiro, né? Podia ainda acontecer isso. Então, quer dizer, se você acredita nisso, tenta ser diferente. Tenta ser mais no trabalho, né? Em casa. A hora que um filho vai te deixando nervosa, que você tem que falar uma vez, você tem que falar duas, você tem que falar três, tem que falar quatro, tenta contar até 10. Eu tenho que contar até 50, porque até 10 não resolve para mim mais, não. Mas... Aí depois os outros falam que eu sou louca. Eu falo, mas devo ser mesmo? Porque tanto que eu grito e berro, né? Devo ser doida mesmo. Bom, voltando à história do perfeito. Vocês lembram que eu disse, né? O que é perfeito? Feito até o fim. Fui buscar no dicionário. O que é ser perfeito? É feito até o fim. Construir-se. Fazer-se. Aí o que a gente tem que pensar? Vocês já estão completos? Já está todo mundo aqui achando que está completo, que está tudo bem, que não precisa construir mais nada? Não? Ainda bem, porque eu também estou achando que está faltando uma porção de coisa aqui. Aí, então, o que é que a gente tem que fazer? Qual a parte que me falta? Qual a parte que eu preciso melhorar? Qual que eu preciso transformar? Gente, vocês já reformaram casa? Já, né? Ou já viram alguém que reformou? Primeiro a gente quebra tudo, não quebra? Não vira um estrago? Não faz uma bagunça? Mas depois, a hora que reconstrói, não fica muito mais bonito? Via de regra, né? Então, só que deu trabalho, não deu? É a mesma coisa para a gente se construir. Para a gente ficar perfeito. A gente tem que, às vezes, desconstruir algumas coisas para construir outras no lugar. Certo? Para ficar todo mundo bonito. Bom, agora, gente, eu vou deixar uma coisinha para cada um de nós pensarmos quando a gente for embora para casa. É necessário estudar para ser espírita? O que vocês acham? Como? E por que é necessário estudar para ser espírita? Alguém sabe me explicar por quê? Hein? É para nos livrar da ignorância. E por que nós somos ignorantes? Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. E como espíritos imperfeitos que ainda somos, nós temos ciúme, mágoa, inveja, ressentimento e todas as outras condutas equivocadas. Então, para que a gente consiga mudar e transformar isso, só tem um jeito: estudando. Estudando mesmo, fazendo uma autoanálise, aprendendo, se transformando. Conhecimento de si mesmo a gente vai conseguir com a ferramenta do estudo. Porque essa ferramenta do estudo vai nos propiciar elementos para que a gente consiga mudar, para que a gente consiga a reforma íntima, que é o objetivo de todo espírita. Eu sei que cada um de vocês que está aqui, e eu me incluo em gênero, número e grau, nisso, está aqui buscando uma melhora íntima, está aqui buscando uma transformação íntima. E um dos caminhos para se fazer isso é estudando. Agora vai ter, né? Nós vamos buscar a revista espírita, vamos resgatar essa revista. Ótimo, estamos voltando a estudar, estamos indo atrás do estudo novamente. Estamos querendo nos transformar através do estudo. Isso vai ser muito positivo. Então, o que eu gostaria de deixar no final para vocês é exatamente isso. Que cada um de nós, que cada ser humano, cada espírito aqui, é um ser, é uma incógnita que vai ser transformado por si próprio. E que um dos instrumentais que nós temos para conseguir fazer isso é o estudo. E, principalmente, o estudo da doutrina espírita. Muito obrigada a todos.